Pronto, mas deu certo. Ela já saiu aqui. Só um minutinho. Boa noite, a paz para todas. Quando, assim, já estava no calendário, né, desde o início do ano, sei lá, desde o ano passado, para eu ficar com esse capítulo, e a data já seria essa também, né, no caso seria 18 de junho, porque seria na quinta-feira na igreja. E essa semana mesmo a Raquel mandou uma mensagem para mim, disse assim, ei, tá tudo ok, tá tudo certo, né, posso confirmar tudo e tal. Eu quis recusar e dizer que não ia dar certo. Eu, como sempre, né, porque assim, tá até difícil para estudar aqui, porque a casa tá meio bagunçada, assim, tá cheia, tá com gente. O Guto está em casa quase direto esses dias fazendo um curso. Minha sogra está aqui também. Aí, essa semana, meu pai e minha mãe iam vir também, acabaram não vindo, não deu certo eles virem. Aí, eu ia dizer que não ia dar certo eu dar de jeito nenhum. Aí, eu comecei a ler, eu também achei um pouco difícil a leitura, eu comecei a ler e não estava entendendo. Não sei porquê, né, mas eu não estava entendendo. Aí, quando eu comecei a ler mais, aí foi clareando, foi abrindo mais o entendimento, e Deus foi falando comigo, e eu disse, então é para eu dar mesmo, né? Sempre acontecem essas coisas. Nós já estamos ao longo de um tempo estudando o livro Mulheres em Apuros, e esse livro, ele traz algumas soluções práticas e bíblicas para a gente lidar com o pecado. A primeira parte dele, ele é dividido, né, em partes, e a primeira parte são soluções bíblicas para problemas com outras pessoas. Nós já vimos soluções bíblicas para lidar com a fofoca e difamação, já vimos para lidar com ligações emocionais idólatras, já vimos para lidar com a manipulação, e hoje, encerrando esse bloco de problemas com outras pessoas, nós vamos ver sobre sentimentos feridos. Quando eu li o capítulo, né, o título do capítulo é que diferença a intenção dele, ou que diferença faz a intenção dele, e embaixo o subtítulo Sentimentos Feridos, eu fiquei me perguntando, sem entender o que tinha a ver, na verdade, uma coisa com a outra, que eu realmente não entendi. E quando ela inicia o capítulo, que ela sempre inicia com uma historinha dela, né, assim, com alguma parte da vida dela, pessoal, a Marta Pease, eu fiquei sem entender mais ainda. Aí o que tem a ver? Mas aí depois eu fui lendo e fui entendendo. Até hoje, ainda de tarde, eu liguei para a Ozzy perguntando se uma coisa que eu não tinha entendido, e quando não foi no final mesmo do livro, foi que eu fiz a ligação com a história que ela conta no início, né? No final do livro, não, no final do capítulo. E ela começa contando o seguinte: quando eu era criança, não lembro de meus pais dizendo, isso fere meus sentimentos. Lembro que eles me diziam o seguinte: você está sendo egoísta, ou isto não é certo. Visto que eles nunca falaram de seus sentimentos sendo feridos, imagino que nunca aprendi a pensar em termos de meus sentimentos sendo feridos. Contudo, desde que me tornei adulta, passo por ocasiões quando alguém diz ou faz algo que me leva a pensar, meus sentimentos estão feridos. Além disso, desde que me tornei uma conselheira bíblica, tenho aconselhado muitas mulheres que dizem como seus sentimentos têm sido feridos, e na maioria das vezes compreendo por quê. Consideremos então os seguintes exemplos. Ela dá uma lista de alguns exemplos que as pessoas costumam falar que estão com sentimentos feridos. Um diz o seguinte, eu vou ler aqui a listagem, né? Como ele pôde mentir sobre mim daquele jeito? Isso feriu os meus sentimentos. Ela não me deixava ajudá-la. Isso feriu os meus sentimentos. Ele me envergonhou deliberadamente na frente de meus amigos. Isso feriu meus sentimentos.
Minha professora da escola dominical pediu-me para orar. Ela deveria saber que isso me deixa desconfortável. E isso feria os meus sentimentos. Por que minhas amigas não me convidaram para ir à lanchonete? Isso feria os meus sentimentos. Eu não vou ler todos, certo? Aí eu vou iniciar aqui. O objetivo desse capítulo é explicar o que são sentimentos feridos, o que é que causa esses sentimentos feridos e o que a Bíblia nos ensina a respeito de como superar os sentimentos feridos. Então, o que são sentimentos feridos? Sentimentos são emoções, e emoções ocorrem depois que pensamos em algo. Por exemplo, no livro, ela fala o exemplo do avião. Para quem nunca viajou de avião, com certeza, quando vai viajar e pensa em entrar dentro do avião, ela vai sentir, aliás, ela vai pensar algo a respeito daquilo, né, naquela primeira experiência. Algumas pessoas pensam algo ruim, entram e pensam assim, ai, será que esse avião vai cair? Então, ela pensou, esse pensamento dela gerou um sentimento, que foi um sentimento de medo, de inquietação, de que, de repente, esse avião poderia cair. Né? Então, ela pensou e gerou um sentimento. Tem um outro exemplo que ela cita aqui. Não consigo acreditar que ele fez isso comigo. Isso me deixa tão chateada. Então, assim, ela pensou em algo que alguém disse com ela, né? Pode ser o marido, algo que o marido disse com ela, e gerou um sentimento de chateação, um sentimento de mágoa. Trazendo mais para um dicionário mesmo, qual seria, então, a definição de uma dor emocional? No livro, ela traz a definição do dicionário Webster, que define a dor emocional como aflição ou angústia mental. Eu procurei na internet diz algo bem parecido, né? Dor emocional como aflição ou angústia mental incitada por experiências emocionais danosas, como rejeição ou uma grande perda. Essa dor emocional, ela pode variar de intensidade, né? De leve a esmagadora. Essa dor pode ser tão grande ao ponto de nós não conseguirmos dormir só pensando em como o outro nos machucou, ou também ao ponto dessa dor retornar mesmo após muito tempo do que aconteceu, quando você encontra a pessoa que lhe deixou emocionalmente ferido. Essas dores emocionais podem nos deixar incapacitadas, desestabilizadas e aborrecidas. Mas para entender de verdade o que são sentimentos feridos e o que fazer sobre eles, precisamos considerar o que as escrituras nos ensinam sobre sentimentos feridos, né? E vamos começar com a palavra dor. Na Bíblia, nós encontramos várias situações se referindo a pessoas feridas, tanto fisicamente quanto em dores emocionais. Para o estudo do texto, nós vamos observar as dores emocionais. Começando aqui no Antigo Testamento, na passagem de Ezequiel, capítulo 6, os versículos 7 ao 9, eu vou ler aqui, diz o seguinte: os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor, mas deixarei um resto, porquanto alguns de vocês escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Nesse texto aqui, nessa passagem de Ezequiel, a nação de Israel, ela era representada como a esposa de Deus, né? E essa esposa estava ferindo e machucando a Deus com a sua infidelidade. Né? A nação de Israel estava cometendo adultério, estava idolatrando outros deuses, né? E estava abandonando Deus. Na passagem, a palavra quebrantar, em hebraico, significa humilhação e vergonha.
Então, a idolatria do povo era uma humilhação para Deus, né? O povo de Israel estava machucando realmente Deus, né? Estava ferindo Deus com a atitude deles de idolatria, né? De se prostituírem com outros deuses. Principalmente depois de tudo o que Deus já tinha feito pelaquela nação, né? Ter tirado do Egito, ter libertado, ter feito ganhar várias guerras, várias batalhas, entraram na Terra Prometida e o povo sempre se prostituindo com outros deuses, né? Esquecendo aquilo que Deus tinha feito, não fazendo aquilo que Deus agradava e adorando outros deuses. No Antigo Testamento, ela também traz uma passagem relacionada a sentimentos feridos, né? Mas de uma outra forma. Ela fala relacionada a comida, né? De você entristecer o seu irmão. É uma passagem que tem lá em Romanos 14, versículo 15. Que diz assim: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aí ela dá uma explicação aqui que durante os primeiros dias da igreja neotestamentária, a idolatria era muito forte, né? E um aspecto do culto aos ídolos eram sacrifícios de animais. E, frequentemente, a carne que era sacrificada a esses ídolos, ela era vendida no mercado público. Então, os novos cristãos que já tinham sido idólatras e sabiam dessa prática, né, do oferecimento dos animais aos ídolos, eles repugnavam, né, e consideravam pecaminoso o fato das pessoas comerem carne por esse motivo. Então, Paulo vai e explica, em Romanos 14, para os cristãos um pouco mais velhos, assim, que se você comer essa carne, e essa carne vai entristecer, né, vai trazer essa aflição, que no caso aqui a palavra entristecer significa causar uma tristeza, uma aflição no seu irmão, então não come, né, deixa de comer. Então, ela dá essas duas explicações sobre sentimentos feridos ou machucados na Bíblia, né. Vimos, então, que pelo menos uma maneira de machucar as pessoas e de machucar o próprio Deus. Então, independentemente da ação de machucar, ter causado aflição, dano, humilhação ou vergonha, os exemplos bíblicos analisados aconteceram por causa do pecado, né? Sofrimentos devido ao pecado, geralmente eles são intencionais, mas há um outro tipo de sofrimento que não é intencional. Em outras palavras, não existe a intenção de ferir, mas a situação é interpretada como se houvesse tal intenção. Então, nós vamos explicar, né, sobre como superar os sofrimentos causados intencionalmente e como superar os sofrimentos causados intencionalmente e não intencionalmente. Primeiro, nós vamos falar sobre os causados intencionalmente, quando alguém tem a intenção de realmente nos ferir e nos machucar. Em primeiro lugar, são pecaminosos, né? É uma atitude pecaminosa. E podem ocorrer em forma de uma difamação, de xingamentos, de comentários, de ações maliciosas, ou até mesmo ameaças cruéis. Não importa como seja, mas você pode superá-las apenas por meio de respostas justas e sem acrescentar nenhuma maldade. Então, vejamos princípios bíblicos básicos que nos dão orientação prática sobre o assunto. Ela divide isso em 8 formas de como você pode responder biblicamente aos sofrimentos causados de forma intencional, quando alguém tem a intenção de lhe machucar realmente, né, que faz algo com a intenção de lhe ferir. Em primeiro lugar, mostre amor a Deus e à pessoa que está pecando contra você. Em Mateus 22, versículos 36 ao 39, diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E em 1 João 4, os versículos 20 a 21, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não amar o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, como vencer como responder biblicamente a alguém que nos machucou? Amando. Em primeiro lugar, obedecendo à palavra de Deus, amando a Deus. Se a gente ama a Deus, a gente obedece a palavra. E amando ao próximo como a nós mesmos, independente de qualquer outra coisa. Mesmo no pior caso, quando uma pessoa ataca você verbalmente ou fala de você pelas costas, você pode mostrar amor a Deus e a essa pessoa. Você mostra amor a Deus obedecendo a sua palavra e mostra amor pela outra pessoa sendo bondosa, paciente e não repetindo em sua mente, vez após vez, o que ela fez ou o que ela faz. Como cristã, você será vindicada agora ou na eternidade, e pode agarrar-se à seguinte promessa: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Em segundo, outra resposta bíblica: agradeça a Deus pela aprovação. Efésios, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: dando sempre graças por tudo dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos olhar para a vida sob uma perspectiva eterna, né? O que Deus está fazendo, o que Ele quer que eu aprenda com esta provação. As Escrituras mandam: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Com certeza, não é bom quando pecam contra nós, mas deveria ser uma alegria para nós ser provada por Deus, porque Ele está nos moldando, Ele está moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo. Então, devemos agradecer a Ele por Ele estar nos ensinando, por Ele estar transformando a nossa vida, por Ele estar nos tornando parecido com Ele. A terceira resposta bíblica é: vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mesmo que a nossa tendência natural, que é pecaminosa, seja revidar na mesma moeda, nós devemos, pela fé, pagar o mal com o bem. A gente, lá no fundo do coração, a gente pensa assim: eu vou pagar na mesma moeda, eu vou fazer a mesma coisa, né? Bateu, levou. Disse, vai ouvir. Mas como cristãs, a Bíblia nos ensina, em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mandamento de Deus é claro: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você não tem que sentir vontade de fazer isso. Você não tem de desejar fazê-lo e a outra pessoa não tem de merecê-lo, mas você tem que responder em justiça. Né? Amar, agradecer a Deus por passar na aprovação e responder com bondade, não responder o mal com o mal, mas o mal com o bem. A outra, em vez de vingar-se, abençoe, né? Uma está ligada à outra. 1 Pedro 3, 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamado, a fim de receberdes bênção por herança. O apóstolo Pedro deixa claro que devemos abençoar em vez de pagar o mal por mal. Devemos pensar em algo prático em que podemos fazer por essa pessoa que pecou contra nós e que possa abençoá-la. E se a gente não conseguir pensar em nada, peça ajuda a Deus, que Ele dá. Ore, obedeça a palavra, peça ajuda a Deus, que Ele nos ajuda a vencer. A quinta forma: ore por aqueles que a caluniam. É difícil, né, a gente falar isso.
Tudo isso que foi falado aqui é bem difícil, porque quando tem alguém que nos machuca, seja com palavras, pode ser o nosso marido, pode ser uma amiga, pode ser um patrão, um chefe, pode ser qualquer coisa. Quando a gente é machucado, a nossa tendência natural é responder realmente pecaminosamente, é responder à altura, é ficar realmente ferido. Mas se a gente se firmar na palavra, se a gente pegar a palavra de Deus, obedecer todos esses passos, pedir ajuda ao Senhor, a gente vai vencer. Né? A gente vai vencer essa batalha, e Deus vai nos curar, né? Que o objetivo maior é esse, é nos curar. Eu estava na quinta. Ore por aqueles que nos caluniam. Lucas 6, 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Orar de verdade, em amor. Né? Não é orar, ela até brinca aqui e diz assim, no contexto do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz, orai pelo que vos caluniam, não acho que ele estava querendo dizer assim, Senhor, faça chover fogo e enxofre sobre ele, mate-os, mostre-lhes a mesma dor. Não, não era isso que Jesus estava ensinando, ele estava nos ensinando a orar de verdade, pelo bem-estar daquelas pessoas, pelo seu arrependimento, para que eles pudessem, né, dar glórias a Deus, né? Então, é uma oração de verdade, em amor, pedindo a transformação daquela pessoa, pedindo para que Deus possa, na verdade, abençoá-la. Então, às vezes a gente costuma, às vezes, eu vou orar para Deus, né, dar uma lição ali naquela pessoa. Não ora assim, não, irmão, ore pedindo para abençoar. Aí, a sétima, fale a verdade em amor. Né, confronte. Mas seguindo, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para nós é bastante difícil falar a verdade em amor nesses casos, né, por causa do nosso coração pecaminoso, como eu já vinha falando aqui anteriormente. Mas quando a gente é surpreendido, ou quando estamos cansados de passar pela mesma situação que nos causa, que nos traz a dor, nós devemos falar a verdade. E o ser surpreendido, que eu digo assim, de você estar aqui, que foi o que ela disse, né, e você ser surpreendido por uma dor, por algo que alguém vem e fala assim de uma vez, e você tem a oportunidade de falar, fala a verdade, em amor. Ela até diz aqui, né, se possível, até faça como tem escrito em Tiago 1,19, seja tardia ao falar. Então, pare um pouquinho, pense, ore a respeito sobre o assunto, né, faz aquela contagem de 1 até 10, respira fundo, depois vem para chegar e falar com a pessoa, né, chegar para a pessoa e dizer, né, e falar em amor não envolve só você falar a verdade em si, o tom da voz, né, eu particularmente, eu acho que eu tenho um tom assim meio, né, em alguns momentos, né, principalmente em momentos de raiva, de alguma coisa assim, eu acho que o meu tom de voz ele é bem forte, agressivo, não sei, e pelo menos é o que meu marido diz, né, então assim, eu acho que é realmente, então a gente tem que orar e pedindo ao Senhor que nos transforme e que nos dê sabedoria para falar com a pessoa, né, para falar a verdade em amor, você está me machucando, né, mas a gente tem que entregar nas mãos do Senhor, orar, pedir direcionamento, pedir ao Senhor que nos dê a direção de falar, né. A sétima, que está tudo interligado, né, confronte com amor a pessoa que está pecando contra você. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. De acordo com esse versículo, devemos confrontar o pecado da pessoa com a motivação de restaurá-la a um relacionamento correto com Deus. É bem importante isso aqui, é confrontar o pecado da pessoa, não é confrontar a pessoa, que inclusive quando eu estava fazendo meu resumo, eu coloquei assim, confrontar a pessoa, aí não é confrontar a pessoa, é confrontar o pecado da pessoa, né, então é confrontar a pessoa com a motivação de restaurar
a vida dela a um relacionamento correto com Deus e com as outras pessoas. Então, devemos fazer isso com gentileza, exatamente como gostaríamos que nos tratassem, da mesma forma como nós gostaríamos que fôssemos corrigidos, né? Que a gente, contando errado, a gente não vai querer que a pessoa chegue falando com a gente, com grosseria, com ignorância, mas com amor também, nos corrigindo em amor. Nós não devemos deixar a pessoa caminhar para o precipício, né? É como se você estivesse vendo alguém caminhar para o precipício, deixar a pessoa ali cair e pronto, fazendo as coisas erradas. Ou seja, se a gente ama lá inicialmente, né? Se a gente obedece a palavra de Deus, se a gente ama realmente a Deus e ama os nossos irmãos, se a gente ora a respeito disso, pede ao Senhor direcionamento, nós não vamos querer que essa pessoa continue sempre no erro. Então, nós vamos confrontar essa pessoa, por mais que em algumas situações nos machuque, mas a gente deve confrontar essa pessoa para que haja uma mudança, né? Às vezes a gente até pensa, como ela colocou aqui no livro, de que adianta eu ir falar com essa pessoa? Ela não vai mudar, ela, né, não, ela vai ficar mais chateada ainda comigo. Então, eu não vou falar, porque não vai adiantar de nada. Mas o correto não é que você, mesmo que lhe cause dor, mesmo que tenha lhe machucado, a gente deve ir falar. Se essa pessoa reagir com orgulho e com ira, vai ser muito difícil para mim, mas Deus será glorificado e eu estarei sofrendo por amor, fazendo o que é certo. Então, sempre lembrando que a gente tem que fazer em amor, porque a gente obedece a palavra, porque a gente ama a Deus sobre todas as coisas, porque a gente ama o próximo. Então, por mais que nos machuque, mas a gente vai enfrentar e vai confrontar a pessoa. O 8º passo, se necessário, envolva outras testemunhas. Esse passo aqui é bastante conhecido da gente, né? Principalmente para quem já fez aconselhamento, quem aconselha, né? Está lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 18, que diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentil ou um publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, ela, né, depois ela dá a explicação, né, de como deve ser feito isso. Você ir falar com a pessoa que está pecando, se essa pessoa, em particular, se essa pessoa lhe ouvir, ótimo, a questão está encerrada, né, vocês se acertaram. Se ela não ouvir, você leva as testemunhas. Se ela continuar ainda não atendendo, leva à igreja, leva... aqui ela fala sobre os anciãos, presbíteros, então a gente, né, levar para os pastores, para os presbíteros. Então, se necessário, envolva outras pessoas. O nosso Deus, né, encerrando essa parte, ele suportou muito sofrimento devido ao pecado intencional das outras pessoas. Também nós, em pequeno grau, participamos da comunhão dos seus sofrimentos, quando, pela graça dele, respondemos de forma justa. Então, é um privilégio sofrer por amor ao Senhor e ser usado para a sua glória. Não. Então, em vez de nós... Pronto, é isso. A outra parte é superando sofrimentos que não são causados intencionalmente. Essa parte aqui, quando eu li, eu fiquei assim meio na dúvida. Aí eu liguei para pedir ajuda a 2 universitárias. Uma não pôde me atender de imediato, a outra me atendeu. Ela começa dizendo o seguinte: sofrimentos não são causados intencionalmente. Desculpa, vou repetir. Sofrimentos que não são causados intencionalmente são pecados das pessoas que interpretam determinadas situações como dolorosas. Ou seja, está dizendo o quê? Que, na verdade, quem está pecando sou eu. Quando eu me sinto ferida,
porque eu olho para uma situação e interpreto ela de uma forma errada, né? Tipo, alguém fez, eu acho que alguém fez alguma coisa comigo, eu, na verdade, é que estou pecando, porque eu já estou julgando algo que foi feito, que foi dito, que foi falado, que foi pensado, sem nem saber se realmente isso aconteceu ou não. E como isso pode acontecer? Qualquer coisa, né? Ela até, naqueles exemplos lá das listagens, do início do livro, do início do capítulo, alguns pontos que ela coloca, algumas reclamações de pessoas que estão com sentimentos feridos, algumas delas são não intencionais. Então, isso daí mostra, eu até falei mais cedo com a Oz, né? É o famoso mimimi do século XXI, né? Do momento em que nós estamos vivendo. Hoje as pessoas são extremamente sensíveis, né? Você não pode dizer nada que já está ferindo todo mundo. Todo mundo é muito ferido, todo mundo tem um coração muito doloroso, você não pode dizer uma vírgula, um A, que a pessoa já interpreta de uma forma diferente, você não pode fazer nada que a pessoa já interpreta de uma forma diferente, diz, você me machucou, você me feriu, às vezes até deixa de falar com você, passa meses, anos sem falar com você, por causa de uma única situação em que ela interpretou de uma forma diferente. Nesse caso, quem está pecando é essa pessoa, né, que está julgando que o outro está errando contra ela, né. Geralmente essas pessoas que pensam assim são pessoas excessivamente egoístas, sensíveis, tímidas e orgulhosas, né, tudo pecado. A Bíblia trata como pecado, pessoa tímida, né, pessoa orgulhosa, pessoa egoísta, então tudo é pecado. Então, em vez de nós nos ofendermos e ficarmos magoados, nós deveríamos o quê? Dar ao outro o benefício da dúvida. Lá em Filipenses 4:8, a Bíblia nos ensina a termos pensamentos verdadeiros e amáveis. Pensamentos verdadeiros enfrentam a realidade. Pensamentos amáveis presumem o melhor sobre a outra pessoa. Então, ao invés de eu pensar que aquela pessoa está fazendo aquilo intencionalmente, eu devo colocar na minha mente pensamentos puros, agradáveis, pensamentos verdadeiros, para que eu não possa ficar pensando assim, né? A menos que seja provado o contrário, nós não devemos julgar a motivação das pessoas, nós devemos julgar e supor a intenção das pessoas em nos machucar é provavelmente a razão pela qual as pessoas sejam tão sensíveis e se magoem com tanta facilidade. Nós não somos oniscientes, nós temos o desejo de ser, né, onisciente. Quando a gente, inclusive, diz assim, não, eu tenho um sexto sentido, tenho um sentido para tudo, e isso aí eu até tenho, um dia desse eu falei isso, que eu tinha um sexto sentido, esse sexto sentido é perigoso. Esse sexto sentido não tem nada de sexto sentido, porque somos nós que queremos tomar a onisciência do nosso Deus, um dos atributos que é somente dele, que nós não temos nada. Então, assim, quando nós queremos ser onisciente, a gente pensa, né, que nós não somos oniscientes, mesmo que pensemos ser especialmente perceptivos, né, ter esse sexto sentido. Somente Jesus pode sondar os desígnios do coração de uma forma justa. Então, somente Ele é que pode sondar o coração das pessoas e saber se foi ou não intencional ou não o pecado que a pessoa cometeu, né? Deixa eu ver aqui. Então, nós devemos estar prontas a nos sentir desconfortáveis, a fim de ajudar os outros a se sentirem confortáveis. Nunca é agradável se sentir desconfortável, mas é uma marca da maturidade quando sua preocupação com os sentimentos de outra pessoa é maior do que a preocupação com seus próprios sentimentos. Paulo dá a seguinte instrução: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si
mesmo, Filipenses 2:3. Então, quando você estiver desconfortável, diga a si mesmo, sinto-me desconfortável, mas mostrarei amor por ela. Se tiver de continuar sentindo-me desconfortável, terei de continuar assim, né? Então, vamos sempre lembrar disso daí, assim, que eu estava vendo aqui, né, a lista do, da, das dos pecados, né, dos sentimentos feridos, melhor dizendo, desculpa, a lista dos sentimentos feridos, e eu realmente me coloquei em alguns deles, né, eu pensei em alguns que eu mesmo já pensei, tipo, de alguém dizer alguma coisa e eu olhar assim, poxa, aquela pessoa fez isso, né, isso porque sou eu, porque se fosse outra pessoa, né, isso nem tinha acontecido. Então, naquele momento eu me sentia um pouco magoada, um pouco ferida, né, mas depois eu rapidamente, né, já mudei de pensamento, pensei assim, não é assim. Mas nós fazemos isso constantemente. Às vezes a gente vê alguém saindo, alguém fazendo alguma coisa, indo comer, talvez alguma coisa, indo para uma pizzaria, indo para uma lanchonete, como ela cita o exemplo aqui, e a gente pensa assim, por que fulano não me convidou também? É porque a pessoa não gosta da minha companhia. Então, assim, a gente gosta de julgar isso, de dizer que a pessoa não fez isso por causa disso, e se sentir machucada. E se a gente alimentar essa mágoa, se a gente alimentar essa chateação, a gente vai viver amargurado, a gente vai viver achando que os outros estão o tempo inteiro pecando contra nós, estão o tempo inteiro ferindo os nossos sentimentos. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque nesse caso aqui, quem está pecando somos nós, né? Vocês estão só comentando que eu estava imaginando essa reunião na igreja, a gente não ia sair de lá hoje, né? Eu falei isso para a Os, né? Se essa reunião fosse na igreja, a gente não saía de lá hoje. Essa reunião tem muito pano para manga para a gente falar, viu? Aí, aqui, ela dá, né, a resposta bíblica para aquelas situações que ela cita no início, né? Para os sentimentos feridos que ela cita lá no início. Tipo, o que seria a mágoa, né? O sentimento ferido. Como ele pôde mentir sobre mim daquele jeito? Isso feriu os meus sentimentos. Aqui, né, não sei se Ozzy e, e mais algum aí, né, quando vocês forem fazer as perguntas, vocês perguntam para a menina, viu? Para Ozzy, para a Diana, que está aí, né, Silvia também. Eu considerei como um pecado intencional, né, que diz assim, como ele pôde mentir sobre mim daquele jeito? Porque se alguém mentiu sobre mim, falou algo que não era verdade a meu respeito, eu acho que aquela pessoa fez isso intencionalmente, né, não foi sem intenção. Então, qual é a resposta bíblica para isso daqui? Eu vou ficar machucada, óbvio, né, mas qual seria a resposta bíblica mostrando amor em relação a isso daqui? O que ele disse não é verdade. Então, eu devo ir até essa pessoa, dando-lhe o benefício da dúvida, e dizer-lhe o que ouvi e perguntar-lhe a respeito disso. Se ele ficar na defensiva, direi que deve parar de me difamar e, como um cristão, deve dar glória a Deus e arrepender-se do que fez. Se ele tiver uma explicação razoável, ou se tiver escutado essa informação, né, em outro canto, essa informação ruim em outro lugar, eu pedirei que ele volte lá e resolva essa situação. Depois, confiarei em Deus, porque fiz tudo o que eu deveria fazer. Né? A princípio, óbvio, a gente fica machucada, dói quando a gente sabe que alguém mentiu ao nosso respeito sem ser verdade, mas a gente deve chegar à pessoa e dizer, olha, por que você está falando isso? Onde você ouviu isso? E chegar e dizer para ela, né, pedir perdão, sei lá, confrontar a mesma pessoa, como a gente falou antes, né, confrontar em amor, falar a verdade, e confrontar em amor essa pessoa, o porquê que ela fez isso, o porquê que ela está dizendo isso. Aí tem uma outra aqui que diz o seguinte, ela não me deixava ajudá-la, isso feriu os meus sentimentos. Eu já acho que isso aqui é não intencional. Por quê? Porque simplesmente a pessoa estava lá fazendo alguma coisa e eu quero ajudar, mas a pessoa não quer me ajuda. Então, paciência, né? A pessoa não quer. Aí a resposta
bíblica, oferecer ajuda. E ela, a pessoa, ela tem a liberdade de querer ou não, de aceitar ou não. Então, se ela não quer aceitar a minha ajuda, eu vou encontrar uma outra coisa para fazer. Não preciso ficar machucado porque a pessoa não quis a minha ajuda naquela situação. Eu vou fazer outra coisa. Aí aqui tem outra. Ele me envergonhou deliberadamente, né, com intenção real, na frente dos meus amigos. E isso feriu os meus sentimentos. Isso aqui eu acho que foi um pecado intencional. Foi uma forma de ferir a pessoa intencionalmente. Se ela envergonhou outra na frente de outra porque quis, então foi intencional. Mas como eu posso responder biblicamente, agir biblicamente na situação? O que ele disse ou fez foi realmente indelicado. Ele pecou, ele estava pecando. Falarei com ele mais tarde, em particular, sobre as suas palavras indelicadas, e o exortarei a ser amável e honrar a Deus com as suas palavras, né? Mais uma vez, vou confrontar a pessoa, vou falar com ela, em verdade, em amor, mostrando biblicamente que ele está errado. Tem uma outra aqui que eu também considerei não intencional. Minha professora da escola dominical pediu-me para orar. Ela deveria saber que isso me deixa desconfortável. Isso feriu os meus sentimentos. Realmente não havia como minha professora da escola dominical saber que orar na frente de outros me deixa desconfortável. Orar, na verdade, foi bom para mim. Do contrário, o Senhor não haveria permitido. Preciso praticar em casa a orar em voz alta e então em público, para não parecer tão embaraçoso. Então, a pessoa pecou foi 2 vezes aqui, né? Porque pecou porque achou que a professora da escola dominical estava querendo envergonhar ele, e pecou porque ele não queria orar, né? Porque quem ora, quem tem o hábito de orar, não tem vergonha de orar em público ou em qualquer lugar, né? Esse aqui eu também acho que é não intencional. Por que minhas amigas não me convidaram para ir à lanchonete? Isso feriu os meus sentimentos. Bom, talvez elas não tenham pensado que você não ia poder ir, porque elas precisavam conversar algo um pouco mais pessoal, que não tinha nada a ver comigo. Então, vou esperar um pouco e farei um convite para que elas venham almoçar comigo e comer. A gente não deve ficar chateado porque uma outra pessoa saiu com outra para fazer algum tipo de programa, né? Nem sempre todo mundo está junto o tempo inteiro. Então, isso é o mimimi, a geração mimimi desse século, de achar que tudo que os outros fazem tem que ser em função de você. Tanto achar que todo mundo lhe machuca, isso também mostra que você é o centro, né, que você quer ser o centro de tudo, né, das atenções, que tudo tem que ser em volta de você. Então, identifique isso como pecado. Esse daqui eu também a considerei não intencional. A senhora que me apresentou pronunciou meu nome errado. Todos riram baixinho, e isso feriu os meus sentimentos. Qualquer um pode cometer esse erro de falar o nome errado, de escrever o nome errado, de fazer qualquer coisa assim. E foi engraçado. Então, preciso deixar de ser tão orgulhosa, em vez de me preocupar comigo mesma. Deveria estar mais preocupada em deixá-la confortável, na verdade. E mostrar para ela: o meu nome, né, é esse, sei lá, explicar de uma forma amorosa que o seu nome correto é esse. Eu mesmo, meu nome é Karina, todo mundo chama de Karine, de Cariza, só não chamo Karina. A Letícia tem o costume de ficar machucada com isso. Ela diz: mãe, ela fica com raiva, né, machucada porque ela fica com raiva. Aí eu achei: mãe, por que você não corrige? A mulher deixa, não tem importância. O importante é que eu sei que a pessoa está falando comigo, não importa se a pessoa falou Karina, Karine, Carízia, não tem importância, não precisa se preocupar com isso. E tem os outros exemplos, eu não vou ler todos porque são vários, né? São muitos. Concluindo, quando as pessoas ferem os nossos sentimentos, pode ser que elas estejam realmente tentando nos machucar. Se esse for o caso, a nossa responsabilidade é usar os recursos bíblicos para, pela graça de Deus, superar o mal com o bem. Se o sofrimento não foi intencional, mas a nossa resposta foi pecaminosa, nós devemos nos arrepender. Em vez de sermos sensíveis, nos concentrando em nós mesmos, devemos ser humildes e nos concentrarmos em termos pensamentos verdadeiros e amáveis sobre a outra pessoa. Não devemos pensar em termos sentimentos feridos, mas sim pensar em amar Deus e aos outros.
Aí essa aqui é a ligação que faz ao que ela diz no início do capítulo sobre a história dela, que os pais dela não ensinaram ela a pensar em ter sentimentos felizes. Em vez disso, eles sempre diziam para ela: pense em amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos outros. Então, se você, né, a maioria aqui que tem filhos, né, filhos, ensinar desde cedo os nossos filhos a que eles tenham que amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros como a eles mesmos, essa ideia de sentimentos feridos, né, vai ficando para trás, vai ficando, não vai existir, muito provavelmente, né, os sentimentos feridos no sentido, principalmente não intencional, né, claro que quando tem a intenção, não tem como, né, nós somos seres humanos, né, e a gente tem o coração pecaminoso também, e a gente vai sentir, óbvio, né, vai sentir uma tristeza por algo que alguém possa dizer ou fazer, se tiver sido um pecado intencional. Mas, como cristã, a gente já aprendeu, né, a partir de hoje, quem não sabia ainda, a responder biblicamente em relação a esses sentimentos feridos, né, a saber como dominar e a saber como enfrentar a pessoa que nos machucou em amor, em verdade, para que isso não aconteça mais e também para que nós possamos ser curados desses sentimentos feridos. Bem, é isso, irmãs. Amém. Quem tiver as perguntas, os comentários, eu já vi que tem vários aqui, não consegui ler, porque não dava para ir acompanhando, ia me perder na fala, mas eu vi aqui que estava bem movimentado